Graça e paz, amados irmãos, nós estamos fazendo uma sequência de estudos sobre a Confissão de Fé de Westminster. Nós começamos com o primeiro capítulo, que foi da Escritura, isso ainda quando nós estávamos com os nossos cultos presenciais. Depois vimos Deus e a Santíssima Trindade, também um outro estudo. Abordamos decretos de Deus, parte 1 e parte 2. Domingo passado nós vimos da criação e hoje nós vamos ver sobre a queda e o castigo do homem. Todo esse material eu estou colocando ele disponível para você aí no próprio canal, né? Você pode dar um clique no link que eu vou deixar e você pode baixar esse material, essa aula, que eu julgo de suma importância para a sua vida espiritual. De forma que você deve também aí estar com a sua Bíblia em mãos para acompanhar os textos que nós vamos ler aqui, que nós vamos participar aqui. Então, a lição de hoje ela é muito importante, porque ela nos fornece a resposta sobre algumas questões básicas da vida do homem, né? Por que tantas guerras? Por que tanta miséria? Por que tanta desgraça entre os homens? Por que tanta gente perversa? Por que nós dizemos que o mundo precisa de um Salvador, né? E também por que tantas doenças como essas que nós enfrentamos hoje. Então hoje eu gostaria de convidá-lo a estudar com atenção e oração, né? E não se esqueça que você pode ter esse material clicando no link que eu vou deixar aí para você ter acesso a esse material. Isso faz parte das nossas doutrinas básicas. Bom, sobre essa questão da queda e do castigo do homem, a primeira coisa que nós temos que entender e afirmar é que o homem ele foi criado por Deus. Nós vimos na aula passada, né, e a Bíblia narra isso em Gênesis, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 25, como foi que Deus criou o mundo, as plantas, os animais, mostrando como ele teve cuidado de criar cada espécie de animal, cada ave, cada plantinha, né? E em seguida, no verso 26 e 27 do capítulo 1, vem a narrativa da criação do homem, né? Dizendo que Deus criou esse homem à sua imagem e à sua semelhança. E mais adiante, né, em Gênesis, no capítulo 2, vai dizer que esse homem foi feito do pó da terra, do barro, de que Deus formou do barro, que esse homem que foi criado do barro, que foi criado do pó da terra, ele foi colocado à prova. E isso você pode ver aí no capítulo 2, verso 7. Se você olhar aí na sua Bíblia, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou as narinas, fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí vai dizer que Deus o colocou no jardim e que deu a ele uma ordem de que ele não comesse de um determinado fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Ou seja, o homem ele foi criado e ele foi criado em primeiro lugar reto, isso quer dizer puro, sem pecado, e ele recebeu a responsabilidade de obedecer. Então ele foi criado à imagem de Deus e semelhança de Deus, e depois que Deus criou o homem, depois que ele criou tudo que ele tinha feito, se você olhar aí no verso 31 do capítulo 1, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, o homem faz parte dessa boa criação que Deus
havia feito. E ele foi criado reto, ele foi criado puro, ele foi criado sem pecado. Foi o único ser humano criado inocente. É por isso que a gente não pode dizer das criancinhas que nascem, inocente, não. Todo mundo que nasceu depois do pecado de Adão nasceu no estado de pecado. Então não tem mais ninguém inocente. Os únicos seres humanos inocentes eram Adão e Eva. Mas eles foram criados assim, retos, puros e sem pecados. Mas eles também foram criados como um ser responsável. Os animais não foram criados à imagem de Deus. O homem, sim. O homem, ele tinha consciência, ele tinha raciocínio, ele tinha sentimento, ele tinha vontade e liberdade para escolher entre o bem e o mal. Era responsável pelos seus atos, né? E Deus colocou diante dele uma escolha para que ele ficasse ali evidenciado desde o princípio qual o caminho que ele deveria escolher, né? Então, nenhum animal, né, com exceção do homem, foi criado com essas características, com essa personalidade, né? Se você olhar aí o verso 15 do capítulo 2 e até o verso 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Ou seja, ele foi criado e ele tinha uma consciência de que ele tinha que fazer, sua responsabilidade, daquilo que foi dado a ele. Então ele foi criado um ser responsável. O homem também, ele não foi criado como um ser infalível, né? Ele não foi. A gente percebe que nem os anjos foram criados infalíveis, né? Eles pecaram. O homem também não. E ele podia usar da sua liberdade para escolher entre viver uma vida de obediência ou o pecado. Infelizmente, ele escolheu o pecado. Se você olhar aí em Gênesis 3, verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar sentimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E quer dizer, ele poderia ter feito uma outra escolha. E essa é uma coisa importante. E a gente se pergunta: mas por que eu sou responsável pelo pecado de Adão? Ora, Adão foi o primeiro homem. Ele foi o representante de toda a raça humana, ou seja, o primeiro casal de qual todos os outros seres procederam. E eles se tornaram o quê? Representantes. Se você abrir sua Bíblia aí, no livro de Atos, né, no capítulo 17, verso 26, nós vamos encontrar a seguinte palavra. É exatamente uma pregação, né, que o apóstolo Paulo fez quando estava em Atenas, e ele diz assim, olha, verso 26: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Ou seja, de um só.
Ele era o nosso representante. Na teologia nós chamamos de representante federal, ou seja, ele representava todos nós. Se ele tivesse obedecido, todos nós estaremos colhendo frutos abençoados hoje. Mas como ele desobedeceu, todos nós caímos nesse estado de pecado. Então, a primeira coisa é: o homem foi criado por Deus. Primeira coisa. E dentro desse primeiro princípio, nós vimos que o homem foi criado puro, isto é, sem pecado, foi criado responsável, ele não foi criado como um ser infalível, né? E ele foi o representante de toda a raça humana. Bom, o segundo ponto que nós temos aqui, o nosso segundo argumento, é de que Deus submeteu esse homem à prova. Nós já lemos aqui em Gênesis 2, de 15 a 17, de que Deus havia dito que, olha, eis aqui o jardim, você pode comer de toda a árvore que tem no jardim, você pode se alimentar de tudo, mas dessa daqui você não pode comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente vai morrer. Ou seja, era uma prova. Deus deu uma ordem de não comer, né? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim era algo que, se comido, traria sobre ele e sobre os seus descendentes a pena de morte. E foi o que aconteceu, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e também por um só homem entrou a morte. E qual era o objetivo desse teste? O objetivo do teste era verificar como o homem usaria a sua liberdade perfeita, né? Ele foi criado com uma liberdade perfeita e isso era necessário, né? Visto que o homem era um ser moral, responsável, capaz de escolher e falível. E uma coisa, irmãos, que é inevitável: todo ser moral enfrenta provas. Verdade. Você que é casado, muitas vezes tem mulheres na rua que tentam lhe levar ao adultério. Muitos homens na rua tentam lhe levar ao adultério. Às vezes você, comerciante, que às vezes cai na tentação de fraudar o imposto de renda, de não dar a nota fiscal, de não dar o troco exato. Olha, o homem é um ser moral, ele está sempre enfrentando provas, né? Sempre enfrentando provas. Então, a gente sabe disso. Todo dia nós enfrentamos isso, né? E especialmente quando estamos sozinhos, especialmente quando nós permitimos usar da nossa liberdade para fazer algo escondido e imoral que Deus não gosta. Porque todo ser moral enfrenta provas. Uma terceira coisa que eu quero falar aqui também é sobre quem é Satanás. Nós temos muita mania de dizer assim: mas Satanás é terrível, né? Nós nunca assumimos a nossa responsabilidade, né? Quando Deus perguntou para Eva, o que foi isso que você fez? Ela disse: a serpente me enganou, eu comi e dei meu marido. Adão vai dizer: o que foi isso aí? Foi a mulher que tu me destes. E aí cada um vai botar culpa um no outro, aí bota a culpa na serpente e tal. Bom, mas o fato é que Satanás também está envolvido nessa história. O homem, ele não foi tentado meramente por um réptil. Não. Havia alguém por trás, né, que é conhecido como o tentador, a antiga serpente.
ele foi seduzido por Satanás. Quer ver uma coisa? Capítulo 3 de Gênesis, dá uma olhadinha aí, verso de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso. Deus disse: pode comer de toda a árvore do jardim, só não pode comer do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Satanás ele inverte a direção que Deus deu. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ou seja, a mulher tinha conhecimento da vontade de Deus, né? Podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque para que não morrais, né? Ou seja, quando Deus diz para você assim, não faça isso que você vai morrer, e você desafia, você morre, né? Satanás ele vai dizer assim. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Sempre tem alguém para dizer o contrário do que Deus diz. Que nada, esse negócio de Bíblia é nada, isso é coisa de homem, isso é coisa de Deus, não, nada, não vai te acontecer. Olha o perigo, né? E aí, continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, o homem, dentro da sua liberdade perfeita, ele queria ser igual a Deus. É a síndrome de Lúcifer. É a síndrome que ataca a humanidade, que quer ser sempre maior, que quer estar sempre acima do outro. Então, ele foi seduzido pela oportunidade de ser maior do que Deus, né? Então, todos esses detalhes que a Bíblia nos dá aqui foi algo que seduziu Satanás, que também queria ser maior do que Deus. Um anjo poderoso, criado por Deus, né? Que foi renegado, que foi expulso da presença de Deus por causa do seu orgulho, da sua cobiça, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 14, verso 12, 15, em Ezequiel 28, verso 14, verso 27, 1 Timóteo 3, 6 também diz isso, que ele quis ser maior do que Deus, ele voltou-se contra as obras de Deus. E qual é o intento de Satanás desde que ele foi expulso? É levar o maior número de pessoas a pecar contra Deus. E o princípio eu quero destruir o homem porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O anjo não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem sim. Então, todas as vezes que Satanás faz o mal a um homem, ele se enche de alegria porque ele vê Deus em nós. Em João 8,44, Jesus chamou Satanás de mentiroso e de assassino. Então, Satanás é esse anjo caído, né? Que também foi criado por Deus. E ele é um sedutor, ele é um tentador, ele é um mentiroso, e ele sempre propõe algo contrário à vontade de Deus. Se Deus diz certamente
vai morrer, ele vai dizer que nada, morre não. Não, olha, e certamente Deus diz, isso vai criar um problema para a tua família. Aí Satanás disse, nada, você pode encontrar uma mulher melhor, um homem melhor. Satanás, ele está sempre no contraditório, né? Então ele é esse anjo sedutor. E o homem, e aí nós entramos no nosso quarto ponto, né? Ele, tentado por Satanás, o homem falhou, né? A proposta de Satanás, as mentiras de Satanás, seduziram o homem deu ouvido às mentiras de Satanás. E é assim que as pessoas desobedecem, porque elas desobedecem uma ordem direta de Deus. Gênesis 3:6, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. Mas qual era a proposta do diabo? Era tirar o homem do centro da vontade de Deus. E esse é o objetivo dele, de tirar você do centro da vontade de Deus. Então, esse foi o primeiro pecado do homem, né? E esse pecado, esse primeiro pecado, nós chamamos de o pecado capital. Por que o pecado capital? Não é café capital, não. É pecado capital. Porque causou a morte de todos os descendentes de Adão. Trouxe a morte. Ou seja, por um só homem entrou o pecado. E o pecado entrou a morte. Muitos pensam que o pecado do homem foi o sexo, mas não foi. Mesmo porque o sexo ele foi planejado por Deus para o homem. Não só para a reprodução, mas para que eles também tivessem prazer. O prazer sexual não é pecado quando é realizado entre homem e mulher, porque Deus criou homem e mulher. Deus não criou gay, Deus não criou gêneros, não. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Então, para ser desfrutado o sexo no casamento, né? Então, o sexo ele foi planejado por Deus para que o homem desfrutasse desse prazer com sua mulher e também eles pudessem reproduzir e encher a terra. O pecado que feriu o coração de Deus foi a desobediência deliberada de sua criatura, né? Isso que entristeceu. Qual era a fruta? Eu sei lá qual era a fruta, se era maçã, se era jaca. O problema não é a fruta, o problema é a desobediência. Eles desobedeceram uma ordem direta de Deus, né? Em 1 João 3,4, a gente tem essa ideia, né, de que o pecado é toda e qualquer desobediência à lei de Deus, qualquer transgressão à lei de Deus, né? E isso foi o que aconteceu. O homem foi tentado. Primeiro ele foi provado, ou seja, Deus provou o ser moral que ele criou, né? Então a prova era, o resultado que Deus esperava era a obediência. Mas depois ele foi tentado. Por isso que a Bíblia diz que ninguém ao ser tentado diga eu fui tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Não, Deus não tentou. Quem tentou foi o diabo. O que o diabo queria? Não queria o crescimento do homem, ele queria a reprovação do homem. Aí surge então a questão, né, que deve ser a sua questão também, a questão de muitas outras pessoas. A resposta não é fácil, né? Por que Deus criou o homem e lhe deu esse teste se sabia que ele iria cair? Como eu disse,
A resposta não é fácil, mas nós podemos responder apenas que Deus, em sua sábia vontade, né, em sua eterna sabedoria, permitiu todas essas coisas, pois tinha um propósito em vista, que foi a manifestação da sua glória. E isso está aí em Romanos capítulo 11, verso 36. Vê se você consegue abrir na sua Bíblia, Romanos 11, verso 36. Olha o que está escrito aqui. Romanos 11, verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, Deus tinha um propósito que nós não conhecemos, né? Mas, ao mesmo tempo em que esse homem estava transgredindo, Deus, na sua soberania, também estava preparando uma solução. E uma coisa que a gente não deve misturar, nem deve confundir, é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Embora Deus houvesse permitido a entrada do pecado no mundo, Adão agiu livremente, com a sua própria vontade, né, com a sua liberdade perfeita. E logo após a desobediência do homem, Deus o procurou e o castigou, né? Ele não deixou lá ele escondido, não. Deus procurou e castigou, tratou, né? E é assim que ele faz comigo, é assim que ele faz com você. Agora, evidentemente, o fruto das nossas ações trazem consequências. E qual foi a consequência? Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ou seja, eles conseguiram ter um problema relacional no paraíso. Como isso foi tremendo, foi difícil, né? Então eles foram expulsos, mostrando que eles eram responsáveis pelos seus atos, e atos esses que os levaram a saírem dali, né? Por causa da desobediência. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 17, diz: e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Olha só. A pergunta que eu tenho que fazer é: eu estou dando ouvido para quem? Para Deus ou para os outros? Né? Eu tenho que aprender a ouvir a Deus. Depois